Olá, boa tarde, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. O almoço mais quente do rádio quiteriense está no ar a partir de agora, aqui na Plus FM 106,5. Muito prazer, eu sou Thiago Rodrigues. E até as 2, você vai ficar sabendo de todas as notícias, aquilo que impacta, que movimenta, que é destaque no dia de hoje, em Santa Quitéria, no Ceará, no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua audiência e vamos juntos conferir as manchetes, os destaques do Redação de hoje. Confira agora os destaques do Redação Plus. Educação apresenta balanço anual de 2025 e descarta possibilidade de rateio do Fundeb em Santa Quitéria. Apesar do fechamento contábil do sexto bimestre ainda estar em curso, a pasta sinalizou que o cenário não aponta para a existência de sobras. E você vai conferir também: Ceará tem mais de 3 mil homicídios em 2025 e termina o ano com 7,7% de redução. INSS reajusta benefícios acima do salário mínimo em 3,9% e o pagamento começa em fevereiro. Piso salarial dos professores terá reajuste real em 2026, anuncia o ministro Camilo Santana. No noticiário local, nós vamos falar de um homem que estava desaparecido aqui em Santa Quitéria desde o dia 31 de dezembro, foi localizado ontem, bastante debilitado, ali próximo à região do distrito de Riacho das Pedras. Essas e outras informações são destaques a partir de agora, na edição desta sexta-feira. Sextou, minha gente, 9 de janeiro de 2026. O Redação Plus já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Somos o que fazemos, mas, acima de tudo, somos o que escolhemos mudar em nós. Em cada gesto de recomeço, há coragem. E em cada mudança, um reencontro com quem sempre fomos por dentro. Olá, boa tarde, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso programa, chegando para o nosso jornal para te deixar muito bem informado, já com as portas abertas aí para o final de semana. Sextou, chegou o melhor dia da semana, a segunda sexta-feira do ano. E é claro que a gente conta com a sua audiência, a licença que você nos dá a partir de agora para as notícias de Santa Quitéria, da região, do Ceará, do Brasil e do mundo, aqui pela ZYV 370, emissora da Fundação Educativa e Cultural de Santa Quitéria. Você participa com a gente, DDD 85 99264 9800, 8599264 9800, no Instagram, @PlusFM Santa Quitéria. E a gente já começa o programa de hoje falando que, em relação aos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS, que recebem acima de um salário mínimo, vão ter um reajuste de 3,90% em 2026. O percentual foi divulgado hoje pelo IBGE e corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado de janeiro a dezembro de 2025, funcionando como a reposição da inflação do período. O INPC, para quem não sabe, é o indicador utilizado para corrigir os benefícios previdenciários acima do piso nacional, por refletir a inflação enfrentada por milhões de famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, faixa que concentra a maior parte dos segurados do INSS. Com a atualização, o teto previdenciário passa de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,54.
O reajuste desse ano, no entanto, é inferior ao aplicado em 2025, quando os benefícios foram corrigidos em 4,77%. A correção será aplicada já na folha de janeiro e para quem recebe acima do salário mínimo, o pagamento ocorrerá nos primeiros 5 dias úteis de fevereiro, entre 2 e 6, sempre para 2 grupos por dia, conforme o final do número do benefício, sem considerar o dígito verificador. Já os 28 milhões de beneficiários que recebem um salário mínimo tiveram reajuste anunciado em dezembro do ano passado. O piso foi elevado para R$ 1.621, um aumento de 6,79% em relação ao valor anterior, que era R$ 1.518, garantindo um ganho real acima da inflação de 2025. Para os segurados que ganham acima do salário mínimo e tiveram o benefício concedido ao longo do ano passado, o reajuste será proporcional ao número de meses em que receberam o pagamento no ano. Assim, quem passou a receber mais tarde terá uma correção menor, já que não sentiu o impacto integral da inflação anual. Deixa eu aproveitar, ontem os ouvintes acompanharam que a nossa amiga Clésia Feitosa tentou conduzir o Redação Plus. Eu falo tentou não pela falha da vontade dela, pelo contrário. Ela começou conduzindo o programa, mas ontem foi mais um dia daqueles em que a Enel deu aquela dor de cabeça. Tá difícil, né? Eu já falei isso aqui em vários programas, que tá difícil você trabalhar aqui em Santa Quitéria com a situação da Enel. E o pior de trabalhar com esse estado que a Enel tá deixando é o silêncio das autoridades e anuir que eles façam essa putaria com os clientes. Em anuir que eles façam essa cachorrada e esse desrespeito para com milhares de consumidores. E aí ontem começou com o nosso sinal caindo lá nos transmissores, no bairro do Botafogo, e aí depois ficou oscilando, oscilou pela manhã, oscilou durante o Redação Plus, desligou a energia aqui no estúdio, então tá difícil de trabalhar. É um desabafo assim, é chato, porque você vem pra cá com todo o gás, com toda aquela vontade, e simplesmente a Enel, na hora que quer, como bem quer, com o serviço porco que lhes é de praxe, com um serviço mal feito, pagando caro, a empresa não dá assistência. Fica oscilando, e não só nós, Plus FM. Outras emissoras daqui da cidade também estão prejudicadas porque tem a sua programação interrompida, porque a Enel para sempre nesse horário de meio-dia e pouco, pela manhã, pela tarde, e para e não dá satisfação nem o luxo de dizer por que vai paralisar. E tanta gente que está tendo prejuízo. Detalhe, hoje pela manhã eu recebi do meu amigo Aécio Braga, lá do bairro da Piracicaba, em relação... Quando eu falo do serviço porco que é feito pela empresa, é porque é porco mesmo. É porque é mal feito. Então, prova disso, o Aécio me passa aqui da residência dele ali na José Rodrigues Pinto, que fica ali pertinho, fica ali por trás do INSS, quase do lado do Araci, em que o pessoal da Enel foi fazer a troca e acabou deixando um buraco aberto na calçada, retirou o material da calçada, deixou o material na calçada, causando perigo às pessoas que passam, desligaram a iluminação do poste da iluminação pública, ou seja, já é uma rua um tanto, não é insegura, mas fica receoso para os moradores ali do lado, você passar e tá tudo escuro. E aí, por último, esse aqui é a prova de que o serviço ficou mal feito, deixaram um cabo de aço no chão, que está fixado na parte superior do poste da esquina do INSS. E aí hoje pela manhã, uma senhora que estava saindo do INSS, acabou tombando, acabou caindo, graças a Deus não teve nada grave. Por quê? Em decorrência do cabo que era de obrigação da Enel ter feito o reparo, o serviço direito, e não fizeram. Isso aí já está há vários dias, na verdade antes do Natal, desde o dia 23 de dezembro. E já foram feitos protocolos, já foi denunciado, já foi cobrado, e a Enel, não, a gente vai fazer na semana seguinte, a gente vai fazer depois a equipe vem e nada.
Para você ter uma ideia de como a empresa está desassistida, a equipe que era para vir fazer a manutenção desse serviço aqui ia vir de Ipueiras. Porque não tem uma equipe de plantão aqui em Santa Quitéria. Porque era para ter. Pela quantidade de unidades consumidoras que a gente tem, que são quase 20 mil clientes da Enel aqui no município, era sim para nós termos uma equipe de plantão aqui no nosso município. Precisa, com todo respeito, se deslocar lá da Baixa da Égua para vir atender aqui. Porque não tem equipe plantonista. Se der um papoco, der qualquer coisa em intercorrência de energia elétrica, a gente precisa ficar refém de uma equipe que está a quase 100 quilômetros daqui, porque a empresa não tem funcionário suficiente, nem competência suficiente para resolver. Aí eles ficam derrubando a rede de energia, igual quando aconteceu daquelas vezes que estava insuportável, que estava caindo todo santo dia, e a gente entrou em contato. Nós estamos fazendo manutenção. E eu perguntei qual é a causa. Não sabe qual é a causa. Manutenção, certo, mas por que está acontecendo essa putaria? Ninguém diz. Ninguém responde, ninguém fala nada, ninguém dá satisfação. O guitariense é obrigado a ter o seu aparelho queimado, a sua TV, o seu freezer, sua geladeira, seu micro-ondas, e vá reclamar com a Enel para você pedir a restituição. Como é o tamanho da burocracia? Quando eles estão satisfeitos em queimar, em ficar, mas Thiago, eles fazem isso porque querem, mas por que não se encarregam de fazer um serviço que preste? Aí fica querendo, nós temos que pedir a renovação da concessão. Pra quê? Pra continuar fazendo uma porqueira dessa? Um serviço mal feito é de se chatear. O cidadão quiteriense, ele estoura de raiva mesmo. Não dá pra você tolerar e achar isso aqui normal. No programa de anteontem eu trouxe relatos aqui da Enel. Hoje estou trazendo novamente, todo santo dia, uma pessoa, uma dona de casa, um trabalhador, um comerciante, tem o que reclamar da Enel. E aí se chateia por quê? Porque principalmente quem tem o poder de estar cobrando essas providências pra Enel fazer alguma coisa pela Santa Quitéria, ninguém cobra. Você não vê um vereador, você não vê um secretário, você não vê o prefeito, não vê nada cobrando por essa situação da Enel aqui em Santa Quitéria. E é um problema que já passa de meses. De meses. Não aparece um abençoado para ir lá na Enel em Fortaleza e cobrar o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo bem aqui do lado. Na Hidrolândia, tava a mesma putaria de queda de energia. O prefeito de lá, o Luan, foi lá na Enel. Atrás, salvo engano, já vi o Luan indo conversar umas 2 ou 3 vezes, conversar com o diretor da Enel, com o presidente da Enel Ceará. Qual foi a vez que alguma autoridade da Santa Quitéria marcou? Qual foi a vez que alguma autoridade pegou, mandou, pediu uma audiência pública, pediu algum representante da Enel para vir para cá, marcou uma comissão para ir na Fortaleza? Nenhuma. Ninguém vai. Ninguém se interessa. E todo mundo é prejudicado por isso. Será se agora nós vamos começar mais um ano legislativo, os vereadores estão em recesso, nós vamos começar mais um ano e ninguém vai cobrar nada por essa situação que os quiterienses passam de descaso da Enel? Impressionante. Algo precisa ser feito e ser feito com extrema urgência, que não dá mais para tolerar essa sacanagem, essa putaria. Mas Thiago, palavras são essas, mas tem outra palavra? Peço até desculpa, mas tem outra palavra? Não tem outra palavra para você dizer o que a Enel tá fazendo com nós quiterienses. 12h51 agora, bora tocar o barco, eu já toquei até demais. Tomar uma águazinha aqui. Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Deu polícia, a Plus FM traz a notícia. (12h52) agora, bora começar aqui o moído, o plantão policial aqui, já com as últimas informações. Aqui por Santa Quitéria, porque um senhor de 45 anos, que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, foi encontrado na tarde de ontem, né? Foi localizado depois aí de 8 dias desaparecido. Trata-se do João Paulo de Souza Moura. Ele tinha sido visto por último na Fazenda Ipueiras, um dia antes da virada. E aí foi encontrado, segundo as informações, na Fazenda Nova, que fica
ali para a região do Riacho das Pedras. Foi localizado, um vaqueiro que estava passando na hora encontrou ele já bastante debilitado. E aí foi localizado, graças a Deus, ele imediatamente procurou ajuda, informou ao hospital municipal, que enviou a ambulância e trouxe ele para receber o devido atendimento médico. Graças a Deus aí com esse desfecho feliz, graças ao vaqueiro e com essa boa notícia, esse homem de 45 anos, o João Paulo de Souza Moura, que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, foi localizado aqui em Santa Quitéria. 12h54, a gente sai de Santa Quitéria, vamos para Nova Russas, porque ontem pela manhã, por volta das 10 horas, na rua Padre Francisco Rosa, a Força Tática avistou John Lennon de Oliveira Abreu, que há alguns dias a polícia vinha recebendo denúncias de que ele estaria praticando tráfico de drogas naquela região. Ao visualizar a viatura, ele ficou nervoso demais, aumentou o pé na carreira, mudou de comportamento e os policiais fizeram a abordagem. John Lennon estava com roteador na perna, né, com a tornozeleira. Os policiais o indagaram a respeito do seu alvará. E ele disse que não estava portando e aí começou cheio de marra. Começou a se soltar, a se espatifar. Não preciso de alvará, que eu só preciso à noite e tal, e tal, e tal, e tal, quis se encher. E aí os PMs, calma, não precisa disso, respeite e tal, você tá diante da autoridade, eu não quero saber, fuleiragem e tal, não sei o que, e aí começou a esculhambar os policiais. Começou a dizer outros adjetivos, chamou os policiais de fuleiragem, não deu o que? Deu outra, né? Exatamente, ganhou de presente a pulseira de prata. Foi preso. O pai de John Lennon apareceu na hora. Os policiais já tá aqui. Seu filho tá sendo preso porque desacatou a autoridade, chamou de fuleiragem. E aí levaram para a delegacia de polícia civil, onde foi lavrado um termo circunstanciado por desacato. Ainda na cidade de Nova Russas, ontem à tarde, por volta das 17h30, uma ocorrência de desordem foi registrada na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa. Os policiais foram para o local e viram que o indivíduo estava adentrando os estabelecimentos, danificando, quebrando, botando boneco. Os funcionários de uma academia relataram que o acusado estava perturbando o sossego dos clientes e que estava seguindo sentido ao centro. Ele estava passando nos portões das lojas, dando socos e chutes. Foi dado voz de parada, ele desobedeceu, tentou meteu o pé na carreira, foi contido e aí estava bastante agressivo. O indivíduo, o Francisco Alves de Melo, ele havia ingerido bebida alcoólica e quando os policiais foram tentar colocar na viatura, teve grande resistência. Botou boneco e tal, eu não vou entrar e tal, aquela coisa. E começou a ameaçar a polícia, e começou a dar cabeçada, e começou a empurrar os policiais. Ou seja, ele tava bonequeiro. E a vítima, ao chegar no local, chegar no quartel da polícia, identificada por Marli, relatou ter sofrido danos em sua motocicleta, que estava estacionada na calçada do seu local de trabalho, e o acusado passou lá dando socos. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateús, onde foram realizados os devidos procedimentos. Saindo desse caso em Nova Russas, 12h57, nós vamos para a estrada que liga Novo Oriente a Crateús. O capotamento foi registrado na noite de quarta-feira, na CE 187, na localidade de Chuí, por volta das 23 horas. De acordo com informações, o casal que viajava do Rio de Janeiro com destino ao município de Ipu, em um carro de passeio de cor branca, acabou se envolvendo no sinistro. O condutor perdeu o controle do carro, que desceu o aterro e capotou, ficando bastante danificado. Apesar da gravidade do acidente, apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais, as vítimas praticamente saíram ilesas e as circunstâncias do capotamento deverão ser
apuradas. Foram estas as ocorrências registradas das últimas 24 horas aqui na 3ª Companhia e também no 7º Batalhão de Polícia Militar. 12h58 agora. Redação Plus. Por dentro da polícia. A gente ainda continua falando de segurança pública. Deixa eu até colocar aqui a trilha de segurança. Para falar que ontem, meus amigos, o pau quebrou, pau cantou, foi sem pena, muita bala na cidade de Tianguá. Lá em Tianguá, a bala era bala de um lado e outro. Era da polícia, era dos bandidos, era da polícia. Troca de tiro, confronto, moído lá foi pesado, gente. O negócio foi brabo. 4 indivíduos que morreram em confronto com a polícia. E infelizmente um policial acabou também tombando sem vida. O primeiro foi identificado como José Wellington da Silva Ferreira, o segundo Alain Cairo Araújo Roque, João Guilherme Portugal Pereira e João Vitor Araújo dos Santos. Os suspeitos estavam sendo interceptados durante uma ação preventiva após indício de que o grupo estava se deslocando para cometer homicídios na rua Chico do Mário. A vítima que seria executada foi localizada e levada à delegacia para prestar depoimento. Os suspeitos estavam em um veículo Celta quando foram abordados por a equipe do Raio. Durante a abordagem houve reação armada, o que deu início ao confronto, e um dos disparos atingiu o policial militar do Raio, o cabo Matheus de Sá Correia, de 41 anos, na região da boca. O policial foi socorrido ao hospital, mas não resistiu e foi a óbito. Após isso, as equipes iniciaram as buscas, pelos outros envolvidos na ocorrência, trocaram tiros, mandaram bala nos indivíduos. A polícia apreendeu 4 armas de fogo com os suspeitos. Eles não foram formalmente identificados, mas um dos mortos, aliás, eles foram formalmente identificados, e um deles utilizava tornozeleira eletrônica. Um deles estava também com roteador na perna. O governador Eumano de Freitas, ele publicou a nota, lamentando o caso, recebendo com imenso pesar a morte do cabo PM, disse que ele estava há 10 anos na Polícia Militar, na gloriosa corporação, e que morreu combatendo o crime e solidarizou com os familiares e amigos. Então, esse caso que ontem movimentou, pautou principalmente ali na região da Serra da Ibiapaba, nesse confronto lá na cidade de Tianguá, região da Serra, que tem acompanhado alguns casos de violência, de chacina, de matanças. Acabou realmente ficando bem crítica a situação. 13 horas mais 1 minuto em Santa Quitéria. A gente continua falando de segurança pública porque o Ceará encerrou 2025 com a redução no número de homicídios em relação a 2024. Dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social apontam que em 2025 foram 3.021 mortes violentas no estado, contra 3.272 em 2024. Ao todo foram 251 homicídios a menos, uma queda de 7,7%, e entre 2020 e 2023, o estado vinha apresentando uma tendência de redução ou estabilidade no número de homicídios. Em 2024, porém, o número de mortes violentas voltou a crescer. O aumento, porém, não se repetiu em 2025. Das 4 regiões, apenas a região metropolitana registrou aumento no número de homicídios. Em Fortaleza foram 742 mortes em 2025 contra 834 em 2024. Na nossa região, no interior norte, que inclui a região metropolitana de Sobral, Serra da Ibiapaba e o litoral norte, foram 806 mortes em 2025 contra 902 em 2024. A única das 4 regiões que apresentou crescimento foi a região metropolitana de Fortaleza, com 902 mortes
no ano passado. Durante coletiva de imprensa, o secretário da Segurança Pública, Roberto Sá, afirmou que o aumento no número de homicídios na região metropolitana de Fortaleza se deve ao confronto entre facções, com as mortes ocorrendo entre membros de organizações criminosas. Até maio, junho, estávamos reduzindo em 26% em Maranguape, 20% em Maracanaú, 16% em Caucaia. O conflito das facções se deslocou para lá de uma maneira que, mesmo com toda a saturação que nós fazíamos para prender aqueles criminosos inescrupulosos, ainda assim, entre eles, aumentaram essa letalidade. E aí faço uma ressalva. Maranguape foi a cidade com mais de 100 mil habitantes com a maior taxa de letalidade por 100 mil habitantes. Isso não significa ser a cidade mais perigosa, porque essa letalidade está concentrada nesses grupos criminosos que estão combatendo entre si. É óbvio que tem crimes contra outras pessoas, mas a maior parte, muito grande, dessa letalidade se concentra nessa disputa. Você está ouvindo Redação Plus. São 13 horas mais 4 minutos na cidade de Santa Quitéria, 1h04. E a gente fala agora de notícia local, meu povo. Com o fechamento do ano de 2025, profissionais da educação básica de Santa Quitéria passaram a questionar sobre a possibilidade de rateio das sobras de recursos do Fundeb, um mecanismo que ocorre quando o ente federado não tiver aplicado os 70% do fundo na remuneração dos profissionais. Na quarta-feira, a Secretaria de Educação reuniu representantes do Sindipros e do Sindicep para apresentar o balanço financeiro anual. De acordo com os dados apresentados, o percentual mínimo de 70% previsto em lei foi integralmente utilizado no pagamento dos servidores. Passou um pouquinho mais de 70%. Já os 30% teriam sido direcionados para investimentos na aquisição de equipamentos e a implantação de laboratórios escolares. Apesar do fechamento contábil do sexto bimestre ainda estar em curso, a pasta sinalizou que o cenário não aponta para a existência de sobras que possibilitem o rateio. A cada ano, aumenta o comprometimento do Fundeb com a folha de pagamento da educação. Isso ocorre porque, principalmente, o reajuste do piso nacional do magistério desde 2010 extrapola o crescimento da própria receita do fundo e pressiona substancialmente o crescimento da folha, conforme a Confederação Nacional dos Municípios. A secretária de Educação, Eliane Maciel, afirmou via redes sociais que a gestão mantém o compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e a aplicação correta dos recursos públicos. Vamos ouvir. Tivemos reunido com os sindicatos, juntamente com os representantes do Conselho do Fundeb, onde a gente apresentou o que foi realizado com os 70%, que é a valorização dos profissionais, a garantia do pagamento. Nós estamos tendo um pouquinho de falha aqui com o áudio da secretária, mas já já a gente prossegue com ele, traz na íntegra. Mas só antes falando, meus amigos, que ainda nessa mesma reunião, o Sindipros, o Sindicato dos Professores, também fez uma cobrança, inclusive em nota divulgada. Ele diz o seguinte, que cobrou esclarecimentos sobre os gastos elevados, contratações, além das licitações e compras realizadas com os 30% do Fundeb. E nisso o sindicato disse que segue firme acompanhando, fiscalizando, cobrando transparência na luta por melhores condições de trabalho, valorização da categoria e cumprimento dos direitos dos professores. Agora sim, a gente já está com o áudio aqui da secretária de Educação, Eliane Maciel. A gente confere na íntegra, ela detalhando sobre esses investimentos que foram feitos no Fundeb aqui em Santa Quitéria. A gente apresentou o que foi realizado com os 70%, que é a valorização dos profissionais, a garantia do pagamento, dos direitos que eles têm,
dos 30, que é a manutenção da educação e o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes, onde foi um diálogo muito importante, mas que tira dúvidas, né? Foi um momento de escuta e apresentamos de forma louvável, onde todos entenderam os gastos, o cumprimento das legislações e as aquisições que fizemos recentemente, que foram aquisições dos nossos laboratórios de ciências, de matemática, de robótica. Falamos sobre os processos seletivos, a contratação de temporários, a ampliação temporária dos nossos professores efetivos. Nós continuamos aqui à disposição para que a gente tenha um ano 2026 ainda melhor, com as nossas crianças aprendendo e os nossos profissionais tendo seus direitos respeitados. Estamos de volta agora, são 13 horas mais 14 minutos na cidade de Santa Quitéria, 1h14. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua audiência maravilhosa, os ouvintes que estão nos acompanhando, sintonizando nesse momento, onde quer que o som da nossa 106,5 esteja chegando para você, nos bairros, nos distritos, nas localidades, nas cidades vizinhas. Deixa eu aproveitar, inclusive, para trazer uma novidade. A partir de hoje, o nosso programa vai estar disponível no YouTube da Plus FM. Ou seja, Thiago, eu perdi o programa de hoje, eu quero acompanhar, você falou tal assunto, teve entrevista com fulano, com cicrano, teve algum tema que eu fiquei com dúvida. Você já vai acessar agora no YouTube Plus FM e se inscreve. Lá vai estar disponível o Redação Plus de todas as cidades, né? Onde tem o Redação Plus, e daqui de Santa Quitéria também vai estar disponível por lá, tá bom? Então você acessa lá YouTube Plus FM e você já se inscreve. Todos os dias depois do programa, a nossa equipe já vai estar colocando lá a íntegra do programa para você ouvir quantas vezes e qualquer hora que você quiser, tá bom? São 13h15 em Santa Quitéria. Inclusive eu friso para você o nosso aplicativo da Plus, para você que não baixou ainda, baixa lá para você ouvir, né, a nossa programação. Baixou lá na sua loja de aplicativos Plus FM e você já acompanha o nosso som 100%. Vamos falar de saúde, porque o 2025 foi o ano das canetinhas emagrecedoras. Muita gente usando, o segredo da saúde, que muita gente de fato soube utilizar bem, outras foram no impulso, outras naquela ânsia do corpo perfeito, mas que tem que tomar cuidado com as reações para não faltar dar errado, de recuperar os quilos de maneira bem rápida, né? Tem muita gente que soube usar, inclusive eu conversava com um amigo que ele falava da importância, né? Ele usou não por estética, mas por questão de saúde mesmo, que além de ele ter perdido quase 30 quilos, eliminou diabetes, eliminou colesterol, gordura no fígado, tá praticamente novinho em folha. Claro que com todo um processo de acompanhamento. Mas a revista científica britânica British Medical Journal traz que as pessoas que interrompem o uso das canetinhas podem recuperar os quilos perdidos até 4 vezes mais rápido do que aquelas que abandonam as dietas convencionais e os exercícios físicos. Os dados publicados indicam que pessoas com sobrepeso perdem grandes quantidades de peso ao usar as injeções, cerca de 1/5 do peso corporal. Mas, após a interrupção do tratamento, recupera em média 0,8 quilos por mês. Isso significa que elas retornam ao peso anterior ao tratamento em cerca de 1 ano e meio. As pessoas que compram esses medicamentos precisam estar cientes do risco da rápida recuperação de peso quando o tratamento termina, alertou a pesquisadora Susan Jebb, da Universidade, de Oxford, no Reino Unido. Jebb ressaltou que os resultados se baseiam em ensaios clínicos e não em situações da vida real, e que mais estudos sobre os efeitos de longo prazo das novas injeções para emagrecimento são necessários. Os pesquisadores analisaram 37 estudos com mais de 9.000 pacientes para comparar as chamadas canetas emagrecedoras para a perda de peso com dietas convencionais ou outros medicamentos. Segundo os pesquisadores, quem opta apenas por dieta tende a perder menos peso do que as injeções.
e a recuperação posterior ocorre de forma mais lenta, cerca de 0,1 quilos por mês, embora haja variações. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido recomenda essas injeções para pessoas com excesso de peso associado a riscos de saúde relacionados à obesidade, e não para quem deseja apenas emagrecer um pouco. Os médicos, em geral, prescrevem mudanças de estilo de vida, incluindo alimentação saudável e prática de exercícios físicos, para ajudar as pessoas a manter o peso perdido. No Brasil, 4 doses de Mounjaro de 2,5 mg, a dose mais baixa, estão à venda nas farmácias por cerca de R$ 1.400. Ou seja, continuar o tratamento não é também barato. Então, o que é que acontece quando você tenta parar? As pessoas que tentaram interromper o uso das injeções relatam a experiência como um interruptor que liga e você fica instantaneamente faminto, né? E acaba passando por essa situação. Uma mulher disse, foi como se algo se abrisse na minha mente e dissesse, coma tudo, vá em frente, você merece porque não come nada há muito tempo. Segundo Adam Collins, especialista em nutrição da Universidade de Surrey, no Reino Unido, a forma como essas injeções atuam no cérebro e no corpo pode explicar por que a recuperação de peso se intensifica após a interrupção do tratamento. Eles imitam um hormônio natural chamado GLP-1, que regula a fome, e fornecer artificialmente níveis de GLP-1 várias vezes acima do normal, por um período prolongado, pode fazer com que o organismo produza menos do seu próprio GLP-1 e também se torne menos sensível aos seus efeitos. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. Comprar imóveis residenciais no Brasil ficou 6,5% mais caro em 2025. O preço médio do metro quadrado passa de R$ 9.600. Quem traz os detalhes, né, agora falando de economia, falando sobre os preços para aquisição de imóveis, é a repórter Milena Abreu. Conta pra gente essas informações. Fala, Milena. Comprar imóveis residenciais no Brasil ficou 6,5% mais caro em 2025. É o que mostra o índice FIPE-ZAP, que acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 56 cidades brasileiras, com base em anúncios que são veiculados na internet. A alta anual foi registrada em todas as localidades monitoradas. Entre as capitais, o maior avanço no ano foi observado em Salvador, 16,25%. Depois aparecem João Pessoa e Vitória, com altas na casa dos 15%. Já as menores altas, ainda considerando as capitais, foram registradas em Brasília, 4%, Goiânia, onde avançou 2,5%, e em Aracaju, com o avanço dos preços na casa dos 2,2%. Essas cidades, na prática, tiveram queda real nos preços, já que os reajustes ficaram abaixo da inflação estimada para o período, que é de algo em torno de 4,2%. Falando em valores, o preço médio de venda de imóveis residenciais calculado para as 56 cidades monitoradas terminou o ano em R$ 9.611 o metro quadrado, ou seja, dá para falar que um apartamento de 50 metros quadrados custou, em média, no Brasil, no ano passado, R$ 480.500. Análise por cidade mostra que a mais cara entre as monitoradas é Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde o metro quadrado do imóvel para moradia custa, em média, R$ 14.906. Já entre as capitais, é Vitória quem fica com o título de mais cara. Na capital do Espírito Santo, o preço médio do metro quadrado para compra de um imóvel era de R$ 14.108 ao fim de dezembro. Depois aparece Florianópolis, com custo médio de R$ 12.773 o metro quadrado. São Paulo, com o preço médio de R$ 11.900 por metro quadrado, fica em terceiro, seguido de perto por Curitiba, onde o metro quadrado da compra de um imóvel residencial custa R$ 11.686 na média. Rio de Janeiro fecha a lista das 5 capitais
que encerraram 2025 com o metro quadrado mais caro para a compra da casa própria, R$ 10.830. WhatsApp Redação Plus 85992649800. Redação Plus. Agora 13 horas mais 24 minutos, é dizer 1h24. Lembrando que hoje o sistema do CAD único, do Cadastro Único, está indisponível, né, em todo o Brasil. Está passando por uma atualização. O motivo é a extração da base mensal de dados pela data prévia, o que exige a paralisação temporária do sistema. Todo mês ocorre a suspensão do serviço realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Os serviços de atendimento relacionados ao CRAS não estão funcionando, devendo retomar a normal na segunda-feira. Os serviços online, também com o aplicativo do Meu CAD Único, apresentam instabilidade. Essa paralisação é considerada uma etapa essencial para a manutenção do sistema e é feita para garantir a integridade e a consistência das informações. A extração dos dados mensais é parte do processo de verificação e cruzamento de dados com outras bases governamentais, como a Receita Federal. Agora, 13h25, minha gente, 1 da tarde, mas já virando para 1h26, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou hoje uma medida administrativa que autoriza a renovação automática da CNH para motoristas considerados bons condutores. Você ouviu já no finalzinho do Meio-Dia Ceará o Matheus Vasconcelos falando, e se você não acompanhou, o governo começa a emitir, já a partir desta sexta, a renovação automática, de forma gratuita, para condutores classificados como tal. Renan Filho explicou que esses condutores vão receber uma notificação por meio do aplicativo da CNH Digital, e a mensagem será a seguinte: o governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes e do programa CNH do Brasil, renovou automaticamente a sua CNH, sem taxas e sem novos exames. Obrigado por dirigir com responsabilidade e ajudar a salvar vidas. A medida tem efeito retroativo a partir da data de assinatura da medida provisória, que instituiu a renovação 10 de dezembro. Dessa forma, condutores com carteiras vencidas a partir dessa data e classificados como tal já estão contemplados com a renovação automática. A norma prevê que condutores responsáveis no trânsito ficarão dispensados de realizar exames presenciais, comparecer aos Detrans ou pagar taxas adicionais para renovação do documento. Todo o procedimento será automático e digital, realizado por meio do Senatran, com a atualização disponível pelo aplicativo CNH do Brasil. Terão direito ao benefício os motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, ou seja, aqueles que não registraram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. E, nesses casos, a CNH será renovada automaticamente no sistema assim que atingir a data de vencimento. Segundo o ministro Renan Filho, 70% dos condutores que precisariam renovar a carteira entre 10 de dezembro a 7 de janeiro estão classificados como bons condutores. Ou seja, terão a renovação automática, que contempla todas as categorias de motorista, incluindo os profissionais. Os condutores que desejarem a carteira física deverão se dirigir à unidade do Detran. O serviço, no entanto, terá de ser remunerado. Não poderão receber o benefício condutores com 70 anos ou mais, motoristas com idade entre 50 e 69 anos, que poderão utilizar a renovação automática apenas uma vez, motoristas cuja CNH tenha prazo de validade reduzido por recomendação médica e situações que envolvam doenças progressivas ou condições de saúde que exijam um acompanhamento periódico.
13h30 em Santa Quitéria, 13 horas mais 30 minutos. O tratamento contra Alzheimer ganhou mais uma opção que pode ajudar os mais de 1 milhão de pacientes diagnosticados no Brasil. O medicamento Leqembi foi liberado pela Anvisa para a utilização do país. Um estudo de eficácia aprovado em 2022 e publicado pela revista New England Journal of Medicine, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, o medicamento foi regulamentado pela FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, em 2023. Desde então, vem sendo usado no tratamento de pacientes em estágio inicial da doença. O Leqembi é feito a partir do anticorpo lecanemab, projetado para acionar o sistema imunológico a realizar uma limpeza da amiloide no cérebro. O acúmulo da substância é característica da doença. Por esse motivo, o remédio deve ser usado nos estágios iniciais da condição de saúde. Considerada a principal causa de demência neurodegenerativa no mundo, o Alzheimer não tem um tratamento específico, apenas cuidados para amenizar suas consequências. O medicamento representa um avanço na busca por tratamento para a população, para que convive com a doença. Usado por meio de infusão, o Leqembi age como um agente estimulante do sistema imunológico, por ser produzido com o anticorpo lecanemab, responsável por evitar o acúmulo de beta-amiloide no cérebro dos pacientes que estão em estágio inicial. No estudo publicado, ele foi administrado em 1.795 voluntários, em estágio inicial, com a dose aplicada a cada 2 semanas. Ao fim do tratamento, foi constatada a eficácia do medicamento, que reduziu o declínio cognitivo, retardando a progressão da doença. Nos Estados Unidos, o tratamento custa cerca de $26.500 por ano, o equivalente a cerca de R$143 mil na cotação atual. Ainda não foi feita a precificação do medicamento no Brasil, que terá estabelecido pela CIMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e é um alto custo aí para os padrões nacionais. 13 horas mais 31 minutos em Santa Quitéria, 13h31. Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta quinta-feira que o piso salarial dos professores da educação básica terá um reajuste acima da inflação em 2026. Segundo o ministro, o governo federal vai alterar o modelo atual de cálculo que, da forma como está, resultaria em um aumento considerado irrisório para a categoria. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda. De acordo com Camilo, as mudanças devem ser anunciadas ainda nesse mês de janeiro e formalizadas por meio de medida provisória. A regra atual vai dar apenas 0,37% para os professores. Isso é inadmissível, afirmou o ministro, e declarou que o piso do magistério é definido por uma lei aprovada em 2008 pelo Congresso Nacional, mas que o cenário atual exige uma revisão do cálculo para garantir valorização real aos profissionais da educação. Camilo Santana reforçou que o reconhecimento da importância dos professores passa pela valorização salarial. O professor precisa ser reconhecido, ser valorizado, disse ele, que enfatizou o objetivo do governo em assegurar um reajuste que represente ganho real, superando a inflação prevista para o período. A expectativa é que as novas regras sejam anunciadas até o dia 15 de janeiro. Nós temos até esse mês de janeiro para anunciar. A gente quer em meados de janeiro, até o dia 15, poder anunciar as novas regras. Explicou ao acrescentar que a mudança dependerá de uma medida provisória para ter validade imediata. O atual modelo de reajuste do piso é alvo de críticas de entidades representativas da categoria, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que defende mecanismos capazes de garantir aumentos reais anuais. Camilo finalizou a mensagem direcionando-se aos educadores. Quero deixar claro para todos os professores e professoras desse país
que em breve o presidente Lula estará anunciando mudanças em relação a esse cálculo e o novo percentual de reajuste para os professores de todo o Brasil. Estamos de volta agora, 1h mais 39 minutos na cidade de Santa Quitéria, 1h39. Vamos seguindo aqui com a última parte do nosso programa. Minha gente, agora falando um pouquinho de história. Quem aí que já é mais velho, vou botar aí, que já tem seus 40 mais, 50 mais, com certeza vai lembrar aí da história que, inclusive tá até passando na Globo essa semana, a questão do ET de Varginha, né? Na cidade de Minas Gerais, né? Que se popularizou porque foi visto um OVNI, um objeto voador não identificado, um ser extraterrestre, aquela coisa toda e tal. E aí, sabe, meus amigos, depois de 30 anos dessa história, um ex-militar do Exército revelou ser mentira o depoimento dado por ele nos anos 90 a um ufólogo sobre a atuação das Forças Armadas no transporte de uma criatura extraterrestre. Segundo o homem, que era soldado à época, o relato usado para sustentar a narrativa do caso foi inventado após uma oferta de R$5.000 feitas pelo ufólogo a ele. A entrevista foi exibida ontem no último episódio da série documental O Mistério de Varginha. Além da fala do ex-soldado, o especial mostrou também o relato de outro ex-militar que manteve a versão dada à época sobre a presença de um ET em um hospital da cidade com monitoramento do Exército. O episódio também reforça o testemunho de mulheres civis que, mesmo com os impactos negativos na própria vida, sustentam com sinceridade e detalhes a história de que avistaram o alien em um terreno baldio do município. E nisso, nos anos 90, depoimentos de bombeiros e militares do Exército ampliaram a repercussão do episódio, que até então se limitava ao relato de 3 meninas que disseram ter visto uma criatura estranha em janeiro de 1996. À época, o ufólogo Vitório Pacassini afirmou que os relatos eram legítimos. Todas as informações estão embasadas em depoimento de testemunhas autênticas, portanto, ninguém aqui está inventando nada. Agora, 13h mais 42 minutos em Santa Quitéria, 42. E hoje é o último dia, podemos assim dizer, meus amigos, em que está rodando, né, Sobral, os meios de comunicação de Sobral, o ex-prefeito daquela cidade, Ivo Gomes. O Ivo, desde então, tem colocado um incêndio, né, no estado, né, por conta das suas falas, em críticas disparadas a Roberto Cláudio, Chagas Vieira, a Camilo Santana, a Oscar Rodrigues e a tantas pessoas. E a gente separou aqui alguns trechos e repercutiram um bastante contundente de ontem, a entrevista ao Sobralense, o podcast do Sobralense, onde ele disse que a preocupação maior do ministro Camilo Santana, ministro da Educação, é de que seria de destruir o CID, que Camilo mudou ao longo do tempo, que não enxerga condições para uma aproximação política e que o objetivo era enfraquecer politicamente o seu irmão. Vamos ouvir um trecho da fala do Ivo Gomes. Enxergar, talvez eu possa estar sendo pessimista ou fatalista, mas eu não consigo me enxergar como aliado do Camilo no futuro. Mas ele não é mais a mesma pessoa. Perfeito. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele se esqueceu que ele era um João Ninguém e que o Cid fez dele tudo. Né? Fez dele secretário 2 vezes. E hoje a preocupação maior do Camilo é destruir o Cid. Está nesse nível. Está nesse nível. Eles não conversam mais, não tem mais. Não sei. Que eu saiba, deve conversar muito pouco. Inclusive, também no próprio talk show do. Então, a fala, né, de Ivo Gomes sobre Camilo Santana, e tem um outro trechinho onde ele cita em relação ao Roberto Cláudio, classificando. Esses vídeos, inclusive, para quem não viu, estão disponíveis no perfil do Donizete Arruda, no @DonizeteArruda7. E lá ele coloca também o Ivo citando, né, colocando o Roberto Cláudio como o pivô
dessa confusão que destroçou a família, a vaidade, o ego do Roberto Cláudio em querer sair candidato a governador em 2022. Roberto Cláudio, como é que tá? Eu tinha uma excelente relação com o Roberto Cláudio. Eu fui secretário de educação dele em Fortaleza. Sim. Era uma relação muito próxima que, na minha cabeça, extrapolava a política, porque ele tem raízes em Sobral também, né? Que são parentes muito queridos meus, assim, da minha família. Mas eu atribuo ao Roberto Cláudio o foco, a origem de toda essa confusão que aconteceu na política do Ceará, envolvendo o Ciro, Cid, a mim e outras pessoas, toda a confusão. A crise que se instalou. Atribuo a obsessão dele em ser governador do Ceará. Do Roberto Cláudio. E aí, juntou com isso o ódio do Ciro ao PT, não sei o que, então foi a fome com a vontade de comer. Mas se ele, Roberto Cláudio, tivesse tido um pouco mais de compostura, de serenidade e humildade, ele poderia hoje, né, sendo vice-governador, ser o candidato. 3 anos já se passou, já está se preparando para ser o candidato a governador. Com todo mundo, com todo o grupo unido, etc. Porque foi oferecido isso para ele. Entendi. Depois dessa reviravolta, você chegou a conversar com ele sobre essa nunca mais. Nunca mais, né? Nunca mais. 13 horas mais 46 minutos, 1h46. Já é hora de trazer pra cá o Victor Nogueira com as notícias do Esporte 7. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Fim da primeira rodada do Campeonato Cearense de 2026. No estádio Morenão, em Iguatu, o time da casa venceu o Maranguape pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo volante Victor Salvador e pelo atacante Tiaguinho. Após a partida, o volante iguatuense comemorou o gol marcado e também a conquista dos 3 pontos. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol, pela estreia, pela vitória. E é fruto de muito trabalho, a gente vem se dedicando o máximo aqui no trabalho. E quando a gente trabalha com honestidade, as coisas acontecem positivamente. Agradecer a Deus pelo gol e pela vitória. E nesse final de semana, vamos ter a segunda rodada do Campeonato Cearense com as estreias de Ceará e Fortaleza. No sábado, o Ceará estreia diante do Floresta no estádio Domingão, em Horizonte, às 4h30 da tarde. Ainda no sábado, o Quixadá recebe o Maracanã no estádio Abilhão, às 7 horas da noite. No domingo, vamos ter o Clássico das Cores entre Ferroviário e Fortaleza. Esse jogo acontece no estádio Presidente Vargas, às 6 horas da noite. E ainda no domingo, o Maranguape recebe o Tirol no estádio Moraizão, às 4 horas da tarde. Então é isso, na segunda-feira a gente está de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Plus FM, agora 13 horas mais 47 minutos, já virando para 1h48 em Santa Quitéria. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua sintonia. Eu desejo a você um bom restante de tarde, uma maravilhosa sexta-feira para você. Obrigado por mais uma semana que ficamos juntos. A gente volta na segunda-feira, a partir do 12h30 para mais encontro da informação aqui na sua Plus FM. Daqui a pouquinho a gente tem o Tarde Plus, mais notícias no cn7.com.br. 6 da noite a gente tem Mara Rodrigues no comando Tô de Olho. E lembrando a você mais uma vez, essa edição do Redação Plus mais tarde vai estar disponível no nosso canal do YouTube para você ouvir a qualquer hora. Só acessar e se inscrever Plus FM e você vai ouvir novamente a edição de hoje do Redação Plus Santa Quitéria, tá bom? Vamos pra frente, boa tarde Santa Quitéria, maravilhoso final de semana pra você, se cuide, tudo de bom e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau, forte abraço.